É mais uma bomba, menino. Gente, que notícia inacreditável. Quem é que tava esperando por uma bomba dessas? As coisas estão acontecendo mais muito mais rápido do que a gente imaginava. Já se fala até de prisão. Fica então aqui comigo até o fim para você entender essa notícia bombástica. Ele fez o que o PT já fez no passado. Pedir que o mundo olhe para o Brasil com o que está acontecendo. Ele não fez só isso não, ele pediu inclusive sanções para outro país, né? Não, ele não pediu sanções contra o país não. Em nenhum momento, aí é que tá. Essa conversa não vai colar. Ele não pediu sanções contra o país. Quem pediu sanções contra o país foi o presidente Lula. Quando faltando 15 dias para a eleição do Donald Trump, chamou o Trump de nazista. Quem pediu sanções para o país foi a primeira-dama Janja, que mandou Elon Musk tomar naquele lugar. Fuck you, Elon Musk, secretário de Lula. Como é que pediu sanções? Quem pediu sanções para o país foi o presidente Lula, quando disse que era para substituir o dólar por outra moeda do BRICS. Quem pediu sanções pelo país foi o presidente Lula, quando recebeu o navio do Irã, lá no Rio de Janeiro, sabendo que o Irã apoia o Hamas. Quem pediu sanções para o país foi o presidente Lula, quando abriu a boca lá na ONU contra Israel. Quem pediu sanções contra o país foi o presidente Lula, quando abriu a boca lá nos Estados Unidos, na reunião agora dos BRICS, lá na Indonésia, e disse que traficante é vítima do povo americano, que a culpa do traficante é o americano, porque consome a droga. Quer dizer, então, o defunto que morreu assassinado pelo traficante é que é o culpado do cara que matou ele. Só sendo, né? Minha gente, os valores estão invertidos. Só compartilhar aqui no nosso chat, o Jefferson Gonçalves. Estou aqui na COP30, sou técnico de áudio da feira. Tudo é no diesel. Ele aqui, você tinha perguntado a respeito dos geradores, Piotr. Nossa audiência aqui atenta também, acompanhando o programa e compartilhando informação. Os caras não conseguiram fazer nada que fosse razoavelmente, digamos, que combinasse com o evento. Puseram um gerador a diesel. Sem contar a coisa mambembe que a gente mostrou do desfile dos bichos rastejantes ali, sem nenhuma estética, como realçou o Augusto, aliás, zero estética, um mau gosto horroroso. E eles não conseguiram pensar em mostrar, por exemplo, sistemas de energia alternativa, de energia limpa, alguma coisa. Não, puseram um gerador a diesel. E daqui a pouco vou culpar o sujeito do agro e o brasileiro comum que pega seu carro para passear no final de semana. Não é trágico. O trágico seria se a gente já parasse por aí, mas pelo escândalo, o primeiro escândalo... É o primeiro. Já anunciado e a sequência que virá, então é bem pior que trágico. Mas é inacreditável, eles não conseguiram colocar alguma coisa de energia limpa. Nada. Nossa. A ameaça de força militar à América Latina, o problema não é esse. O problema é a ameaça de força militar contra o narcoterrorismo. Esse é o problema do Lula, né? Como o Boulos também não foi honesto, disse qual a diferença de traficante para terrorismo, a diferença é muito grande e nós falamos aqui sobre isso, e o Lula mais uma vez coloca em prática a narrativa oficial de um governo que é aliado ao narcoterrorismo na América Latina. Lembrando que o Nicolás Maduro, a cabeça dele está a prêmio por 50 milhões de dólares, porque de acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, independentemente se é Donald Trump, Joe Biden, continuou o nome dele lá no Departamento de Justiça do mesmo jeito. Ele é chefe de um esquema narcoterrorista. Ele é chefe de um cartel narcoterrorista. Portanto, eu fico imaginando agora aqueles que estão nos bastidores, Mauro Vieira, Haddad, não sei, Geraldo Alckmin, tentando encontrar uma saída para conversar sobre as tarifas, sobre as possíveis sanções dos vistos. Aí vai o Lula, pega o microfone e fala tudo isso, afastando ainda mais qualquer possibilidade de um acordo tarifário entre Brasil e Estados Unidos, que seria interessante para o Brasil, porque nós nos preocupamos com o Brasil, com a economia do Brasil, com o pessoal do agro. Acho que as tarifas poderiam sim ser discutidas, as sanções não, continuariam intocadas. Tanto a Magnitsky como as dos vistos. Mas o nosso povo está sofrendo com esse tarifaço. Mas isso só mostra que ele não está nem aí, Paula, para usar bem a expressão das redes sociais. Ele não está nem aí, nem para tarifaço, nem para nada. Ele quer continuar no esquema dele, dentro do contexto do Foro de São Paulo, da América Latina, de tudo aquilo que Marco Rubio sabe. Mauro Vieira tem um baita problema pela frente, porque isso vai voltar no ano que vem, ano de eleição presidencial. Vamos ver se ele vai conseguir resolver isso e não cair do palanque político.
O que está acontecendo aqui nos Estados Unidos vai acontecer no Brasil. E se eu tenho um conselho a dar, se é que é possível dar um conselho para essas pessoas que estão por trás dessa trama, desse julgamento farsesco, e até o próprio ministro Alexandre de Moraes, eu quero dizer o seguinte: todos serão responsabilizados porque a verdade vai aflorar. Em algum momento, isso que está acontecendo aqui nos Estados Unidos acontecerá no Brasil. E todos esses que estão dando suporte a essa perseguição política, a esse julgamento farsesco, a esse tribunal de exceção, onde pessoas não se julgam suspeitas, que são obviamente... Veja o caso do Tagliaferro. Nós falamos no programa sexta-feira, Paulo. O Tagliaferro só tinha o voto do Alexandre, agora já tem o voto do Zanin e do Dino. Já deve ter o voto da Carmen Lúcia acontecendo também. Todos dizendo que o Tagliaferro pode ser arrolado como réu num processo em que o Alexandre de Moraes é o relator, ou seja, o cara está falando que o Alexandre de Moraes é um criminoso, apresenta as provas. Só que o Alexandre de Moraes é o juiz que o está julgando e é relator do processo. É de uma excrescência, de um absurdo tão grande. Mas eu digo para você, essas verdades vão aflorar. E essas pessoas todas serão responsabilizadas. Não vai ser só o Gilmar Mendes ali na Argentina sendo confrontado por um perseguido político, ou quando vai ali tentando fazer o Gilmar Palusa. Agora eles estão com uma nova edição agora da Lide indo para a Itália. Todos esses eventos em que brasileiros no exterior já estão se levantando, haverá o momento em que a verdade vai surgir. E assim como nos Estados Unidos, eles serão chamados à responsabilidade e serão condenados. Comecei a entrar em contato com as minhas fontes e as minhas fontes falaram: olha, Departamento de Justiça tem um presente pro Brasil. Como assim? Coisa mais linda! Tava todo mundo tranquilo, Lava Jato não encosta mais na gente, não tem mais Lava Jato, acabou Lava Jato, não tem mais com o que se preocupar, e perdoa aqui, perdoa ali. Não era assim que tava o Toffoli? O Toffoli não tava perdoa aqui, perdoa ali, vai. Aí a Odebrecht, a Lava Jato e o PT voltaram a ser alvos nos Estados Unidos. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos reabriu o acordo da Odebrecht, descrito como o maior caso de suborno estrangeiro da história. A Lava Jato, que parecia morta no Brasil, e de fato morreu, ela pode ressurgir em Washington, agora sob outra ótica, não de combate apenas à corrupção, mas de possível armação e blindagem seletiva no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. É uma fênix, eu botei ali fênix, ressurgiu das cinzas. O Andrew Weissmann, símbolo de lawfare contra o Trump, ou seja, o cara é o, com salvaguardando as proporções aqui, ele era o Alexandre de Moraes contra o Trump, só que era só um advogado que estava dando trabalho para o Trump. Agora é investigado por fraude em acordos internacionais. A elite que se beneficiou do arranjo da Odebrecht, Lava Jato, PT, está em apuros. E a Interpol está chegando em Brasília. Coppola, esse PL antifacção com a relatoria de Guilherme Derrite pode enterrar os planos do governo para a segurança pública? Olá, Juliano. Olá, doutor Alessandro. Saudações à nossa audiência. Olha, o deputado federal Guilherme Derrite, oficial veterano da Rota, do Corpo de Bombeiros, certamente frequenta os piores pesadelos dos líderes das facções criminosas. Como secretário de Segurança Pública de São Paulo, sob a liderança do governador Tarcísio de Freitas, o capitão Derrite reduziu o número de mortes violentas intencionais ao seu menor índice histórico. Hoje, o estado de São Paulo é o único da federação onde morrem assassinadas menos de 6 pessoas a cada 100 mil habitantes, superando aí com folga as recomendações das Nações Unidas. E por esse critério de homicídios em relação à população, São Paulo é mais seguro que o Distrito Federal e que os estados de Goiás, do Paraná, do Rio Grande do Sul, até mesmo Santa Catarina. Então, aqui em São Paulo, homicídios, latrocínios, feminicídios e estupros estão em queda. E, durante essa gestão Derrite-Tarcísio, os crimes contra o patrimônio também atingiram o seu menor nível em 25 anos, tanto na capital quanto no interior. Nos primeiros trimestres aqui, na verdade, nos primeiros 8 meses de 2025, os roubos sozinhos caíram 15%. E mais, junto ao Ministério Público de São Paulo, as autoridades do governo paulista deflagraram aquela bem-sucedida Operação Carbono Oculto, com foco em fraudes, em crimes financeiros,
praticados por pessoas e organizações ligadas ao narcoterrorismo. Uma iniciativa aí que desarticulou grandes esquemas de lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis. Em síntese, o Derrite tem se mostrado um grande adversário do crime e, portanto, é natural que o Congresso busque a sua experiência e busque o seu conhecimento técnico para combater as facções. O problema é que, do outro lado, nós temos o governo petista, presidido pelo senhor Lula, que há menos de um mês afirmou que traficantes são vítimas dos usuários de droga. O Lula não teve sequer a dignidade de se solidarizar com os familiares dos policiais assassinados na Operação Contenção no Complexo do Alemão, no Rio. Por outro lado, vejam só essa manchete do site Metrópolis, semana passada. Governo Lula discute assistência financeira a familiares de mortos no Rio de Janeiro. Ministra dos Direitos Humanos é a favor de prestar apoio às famílias. Um detalhe, segundo a nota oficial da Polícia Civil do Rio de Janeiro, emitida também na semana passada, mais de 95% dos mortos identificados tinham ligação comprovada com o Comando Vermelho. E dos 17 mortos que não tinham histórico criminal, aspas, 12 apresentaram indícios de participação no tráfico em suas redes sociais. Olha, se postagens sobre política nas redes sociais já serviram de justificativa para o STF manter idosas e idosos, trabalhadoras e trabalhadores e chefes de família presos por semanas no caso do 8 de janeiro, então esses posts do Comando Vermelho certamente podem ser usados como evidência legítima de afiliação ao narcoterrorismo. Mas voltando aqui ao governo Lula, é preciso lembrar que as ministras Macaé Evaristo e Aniele Franco fizeram questão de subir o Complexo do Alemão, dominado pelo terrorismo, para, segundo elas, entre aspas, escutar, acolher e garantir os direitos dos moradores. Ou seja, quando as ações do Comando Vermelho resultam em estupros, extorsões, torturas e assassinatos nas favelas, as ministras do Lula não sobem o morro. Mas quando 95% dos mortos em uma operação policial são faccionados, aí sim a comunidade pode contar com toda a solidariedade da esquerda brasileira. Portanto, gente, fica claro que a visão do governo Lula é a de que os criminosos são vítimas da sociedade, ao passo que a visão do governo Tarcísio e, por extensão, do ex-secretário Derrite é a visão oposta. A sociedade é que é vítima dos criminosos. É por isso que o Lula ficou tão incomodado com a escolha do agora deputado Derrite como relator desse PL antifacção. Acontece que, a menos de um ano da eleição, o Congresso tende a se alinhar mais com a opinião pública. E segundo pesquisa aqui Atlas Intel, repercutida pela CNN, 8 em cada 10 moradores de comunidades pelo Brasil e 9 em cada 10 moradores de favelas do Rio de Janeiro aprovam a ação da polícia no Rio. Portanto, os planos do PT de ser complacente com o crime foram enterrados pelo próprio povo. Não é só o Dirceu é só um porta-voz, né? Porque esse é o pensamento do governo Lula como um todo. Esse parágrafo aqui resume, junto com essa manchete, o flautista de Genebra diz que o governo Lula prevê sanções e abalo econômico com facções declaradas terroristas. E olha a inversão, né, dos fatores da ordem e a mente doentia dessa galera. A transformação de grupos criminosos e do narcotráfico em entidades terroristas minaria a classificação de risco de investimentos do Brasil, afastaria o capital estrangeiro e poderia gerar uma proliferação de sanções comerciais e financeiras contra o país. O cenário foi desenhado pelo governo Lula. Isso que na análise do impacto que poderia ter a implementação da proposta do bolsonarismo para que PCC e Comando Vermelho sejam tratados como terroristas. Ou seja, os caras estão com medo de ter uma legislação dura demais, né, e tudo mais. Mas pensem comigo o seguinte: se a legislação vem para dar poder para o Estado combater essas facções e finalmente livrar o Brasil desse mal, que é o crime organizado, que é possível consertar. Vários países no mundo conseguiram reduzir a criminalidade. Por que o governo estaria com medo? Se o governo está com medo, é porque o governo está assumindo que não tem capacidade de frear essas facções. E se o governo não tem capacidade, eu acho que devia renunciar. Porque esse é um problema estrutural do Brasil que está ficando pior a cada dia.
Você não precisa ter medo se você tem certeza que você vai erradicar o problema. Tem medo, quem sabe que não vai. A galera tá invertendo o ônus da coisa. A preocupação é com dinheiro. É com dinheiro no final do dia. Com dinheiro. Ó, o dinheirinho. O dinheirinho. Da Faria Lima. Que loucura, bicho. Que loucura. Aí vamos dar uma olhada no projeto. Tá tendo algumas mudanças. Não tem ainda o texto final. Conversei com algumas pessoas. A maior parte não conseguiu bater o martelo. Então, eu vou me furtar a bater o martelo sobre essas mudanças. Mas eu acho que essa fala do Rafael Gloves parece que é meio que o cenário atual. Jogaram o Derrite nessa para se queimar. Tá nítido. É muito fácil, sabe? Chegar e jogar pedra no Derrite e falar lá. Tá fazendo o que fulano, ciclano e beltrano querem. Isso, aquilo, outro. Eu acho que é fácil. Óbvio que o Derrite também, se ele achar que o certo é esse daqui, coloca lá o projeto, vota, se não votar, derruba. Também pode seguir por esse caminho. Mas eu acho que dá para notar que não é algo, esse projeto não é algo tão trivial, né? A gente começou falando, inclusive, do judiciário. Que o judiciário já falou que do jeito que estava, ia ter problema de constitucionalidade. E aí já começaram a ter várias mudanças. Já tem 3 versões do texto até o momento. Aí tá ali, ó. Derrite recua, tira terrorismo do pé de facção e mantém funções da PF. Então, já não vai mais classificar como instituições terroristas. Aí já tá indo. O quanto vai desfigurar e o quanto vai impactar no final, eu não sei. O Rafael foi perdendo a paciência aí ao longo do tempo. No fim, não vai mudar quase porcaria nenhuma. Derrite foi jogado nessa para ser queimado. Aí ele coloca, né? Relator recua e apresenta novo texto de antifacção sem alterar a lei, antiterrorismo e atribuições da PF. Terceira versão do parecer busca superar divergências geradas pelas versões anteriores. Derrite voltou atrás e decidiu não vai mais mexer nas definições do terror nas competências da PF. E aí o Rafael fecha o seu comentário com isso daqui, com essa outra notícia, que é o gancho para a próxima, que fala assim, ó, Derrite faz terceiro parecer e atende a principais pleitos do governo no projeto antifacção. Aí você tem que ponderar, tem que olhar realmente que tá bem bonitinho, como é que vai estar esse projeto final, bater o martelo. Eu acho que não vale jogar pedra ou também passar pano até o presente momento. Calma, é olhar, formar uma opinião nesse segundo não vai mudar o Brasil. Obviamente que eu acho que apoiar e cobrar que exista um combate real ao crime é muito importante. Só que às vezes o cara... Vamos olhar o cenário, né? Olhar pelo lado bom. O seguinte, o lado que o cara tá fazendo isso com boas intenções. Pode olhar o quê? Olha, a gente tá num momento que existe um clamor em torno da segurança pública entre colocar um texto perfeito, que não passe, e um texto que vai trazer algumas melhorias, mas é o que tem para hoje. Talvez esse seja um caminho. Talvez é isso que está sendo discutido nesse momento. Não sei. Talvez realmente a coisa embolou, já colocou os pés pelas mãos. Tem que observar ao longo do dia mais coisas que vão sair. E esta pauta é um ótimo exemplo, e aqui lembra muito a reforma tributária, de algo que seria importantíssimo que nossos políticos falassem. Porque os nossos políticos estão lá, estão no parlamento, eles participam das discussões. E aí eles podem nos trazer informações mais apuradas, com menos ruído, e a gente não ficar tão dependente das redes sociais. Um ótimo tema para os nossos parlamentares falarem. Isso é tema para gravar vídeo. Isso é tema para explicar para a população o que está acontecendo. Até para o povo saber como se posicionar. E aí? É para a gente reclamar ou aplaudir o Derrite? O que a gente faz nesse momento, sabe? E o povo fica assim, meio às cegas. E aí o Globo comenta o seguinte, e aqui eu não acho que ele está fazendo uma crítica ao Derrite nem à oposição como um todo, né? Repito, não existe direita no Brasil. Sem Bolsonaro, esquerda joga no modo easy. E aí você pode pegar isso aí em vários pontos. Vamos falar que eu estou passando pano, mas pelo que me consta, toda vez que o governo Bolsonaro tentava fazer alguma coisa aos trancos e barrancos, naquelas lives com um microfone horrível e uma câmera ruim,
Bolsonaro tentava comentar sobre o que estava acontecendo, tentava esclarecer pontos que estavam meio nebulosos, né, das políticas públicas que ele queria implementar. Ele avisava sobre algumas medidas provisórias, alguns projetos que, poxa, a gente está pensando em tirar isso daqui do papel, vai ser mais ou menos assim, tá, PPP, pipipi. Poxa, o Jair fazia isso e trazia o povo junto. Eu acho que trazia o povo junto. Veja como foram algumas leis, tipo a própria reforma tributária. Quantas e quantas vezes não foi comentado? Até manifestação de rua teve na época, né? Sinal que o povo estava entendendo minimamente o que estava acontecendo. Então, é importante politizar as pessoas, explicar o que está acontecendo para o povo não ficar perdido. Com o Bolsonaro acontecia dessa forma. Quando a gente teve a reforma tributária, olha que coincidência, que é igual a esse tema. Se você pegar o ato lá, já está registrado. Se você voltar nos vídeos da época também, por basicamente, gente, eu acho que foram uns 17, 18 dias, só Bolsonaro comentou sobre o tema entre os políticos da direita. E eu ficava comentando sobre isso. Antes de alguém falar sobre isso, se eu não estou enganado, Bolsonaro já tinha feito 3 a 4 falas mesmo, falar, não escrever, falas em público, que uma foi ele meio que chegando de viagem, alguma coisa, com a camisa amarela toda esgaçada, uma depois falando para Jovem Pan, a outra, quando ele foi na Lesp, recebeu alguma coisa, acho que uma medalha, e acho que teve mais alguma. Fora os tweets que ele fez para explicar, aí ficava, pô, esse projeto aqui tem esse ponto aqui que é meio ruim, tem esse daqui, aquilo, outro. Até para falar, bicho, se era algo bom ou era ruim, se a gente tem que apoiar ou não. Eu acho que é postura de líder, acho que é postura de político, dialogando com sua militância, dando uma direção, né? Sem Bolsonaro, a esquerda joga no easy. Então eu acho que, não sei se o Gloves pensou nisso tudo quando ele escreveu isso. Mas eu acho que, se ele não pensou, acertou onde não viu. Acertou onde não viu. E vamos falar, principalmente sobre essa primeira linha. Não existe direita no Brasil. Porque assim, o que existe no parlamento hoje, né? Um grupo diminuto aí de 100, mais ou menos, deputados mais à direita. E de senador uns 10, 15 mais à direita. São esses basicamente os números, né? Os até sem-direita, centrão. E vamos falar sobre isso. Existe ou não direita nesse Brasil? A Yara recuperou esse lindo tweet. O Dária tava meio feio. Aí eu me dei o direito de deixar um pouquinho mais bonito, pra ficar mais enquadrado na hora de ir pro Atlas. 20 de dezembro de 2019. Vivemos um momento aí de crise, CPMI das fake news, perseguição. E o Olavo falava assim, ó, o número de traidores que repentinamente apareceram na direita sob os pretextos mais artificiosos e fúteis, né? Qualquer coisinha para ser opositor e crítico de Bolsonaro. Tudo isso basta para mostrar que não existe direita nenhuma. Apenas uma revolta anticrime, vaga e difusa, que tem como sua única força unificadora a pessoa de Bolsonaro. E bastou silenciar Bolsonaro para vocês verem, né, como a coisa saiu de controle. Essa mania brasileira de dar nomes de ideologias a qualquer emoçãozinha de momento não ajuda ninguém a se orientar no meio do caos. E eu adorei esse final. Falei, Yara, obrigado por relembrar isso daqui. Eu fui atrás, achei mais coisas. Gente, já tem um bom tempo que eu falo, ó, não faço questões de direita não, velho. Pode me chamar de bolsonarista, sabe? Porque no final do dia, além de gostar de Bolsonaro, o povo fica brigando pra... Isso aqui é a direita verdadeira, isso aqui é a direita falsa. Esse daqui é o verdadeiro conservadorismo, o conservadorismo puro. É uma briga pelos rótulos, para saber quem é um pai dos rótulos. E eu cheguei na conclusão que mais importante do que o rótulo é conseguir explicar o fato, o acontecimento, o fenômeno e me fazer entender. Tu entendeu o que eu disse? Entendi. Então pronto, pode chamar do que você quiser. Eu não vou brigar pelo rótulo. Eu não vou brigar pela palavra. As pessoas ficam brigando por tanta coisa, sem pé nem cabeça, e acabam não entendendo nada do que está acontecendo. Aí eu fui atrás por postagens similares, né? Sobre essa história aí. E aí? É Bolsonaro ou não uma figura unificadora? E eu achei mais duas. 20 de fevereiro e 27 de fevereiro de 2019. A esquerda brasileira sempre teve ideologia, ou seja, sempre teve um projeto, ideias, né? Você precisa acreditar nisso daqui para você ser classificado de esquerda. E tinha base essa ideia, né? Mas ser um símbolo unificador durante anos.
Quem era o símbolo unificador da esquerda nos anos 30, 40, 50, 60? Não tinha um símbolo unificador da esquerda. Você pega nos anos 60, que você até vir na sua cabeça a figura do Jango. O Jango não conseguia ser uma figura unificadora das mais diversas alas. Não conseguia ser. Nos anos 70, não tinha também nenhuma grande figura assim. Sempre tiveram vários grupos. Precisou vir um Lula. Quando o Lula vem, e aí eu acho que teve uma mão também do regime para criar a esquerda permitida, tem unificação. Tanto que, na fundação do PT, você vê que tinha 9 correntes diferentes que faziam parte do PT. E até hoje, você vê que tem brigas internas. A facção lá do... Facção, diga assim, o grupo, né? Do Washington Quaquá é um que não é mesmo do Edinho Silva, da Gleisi, do Lula e do Haddad, que é a corrente majoritária do PT. Enfim. Por outro lado, a direita ganhou um símbolo unificador, né, que é o Bolsonaro, antes mesmo de um esboço de ideologia. Porque até hoje é difícil você explicar o que essa direita realmente defende. Ela defende o quê? Sabe? Nem em termos econômicos, que é um assunto mais palpável e discutido com mais frequência, existe um certo consenso do que apoia ou desapoia. Assim, o senso comum, todo mundo é a favor. O que é o senso comum? Ah, eu sou a favor de reduzir imposto. Todo mundo é a favor disso. Eu sou a favor de aumentar os salários. Todo mundo é a favor disso. Mas isso não é uma ideologia. Não dá pra falar que isso realmente é algo, sabe, denso a ponto de falar, não, vocês têm aqui um plano de ideias que realmente é de vocês. Repito minha tese. No Brasil não há nenhuma direita. Há apenas como símbolo unificador do eleitorado conservador a pessoa do Bolsonaro. As várias direitas no atual governo são apenas preferências pessoais de um ou de outro, idiosincráticas e desprovidas até de expressão verbal. Sabe? Termos, palavras que consigam explicar determinados fenômenos, coisas, né, que a esquerda tem para classificar várias e várias e várias coisas. O pessoal fica brigando, briga, e não chega a lugar nenhum. Aí, para falar dessa direita, dessa unificação de brigas, aqui eu não vou entrar em treta nenhuma. É só um videozinho rápido aí que a Bia da Caserna encontrou. A nossa querida Emília fazendo campanha para o vereador Padilha em Florianópolis. E o grande Padilha, que até já foi assessor dela, é nascido em São Paulo, né? Nascido em São Paulo. Mas o problema é o Carlos Bolsonaro. Se fosse do Rio de Janeiro era um problema, né? São Paulo pode. São Paulo tá mais perto de Santa Catarina do que o Rio de Janeiro. Ah, meu Deus. Não existe uma direita. Existem direitas. E quando o Bolsonaro estava aí, né, apto a falar e jogar, ele conseguia dar uma controlada na confusão. Você olha aqui, né? A Gazeta do Moro. Olha a foto que bota pro Eduardo. Tarcísio é o candidato do sistema. Eduardo Bolsonaro expõe racha e questiona o alinhamento político de Tarcísio de Freitas. Bom, beleza. Mas tirando a foto, isso aqui tá até ok. E eu acho que é realmente um questionamento válido. Eduardo realmente questiona sobre isso. E eu acho que tem direitas e direitas. Mas a de baixo é mais estranha, né? A direita virou uma capitania hereditária da família Bolsonaro. Tornado Bolsonaro arrasa a direita em Santa Catarina. É mesmo. Bolsonaro tá arrasando a direita. As pesquisas dizem o contrário. Dizem que com Carlos é certeza da direita eleger 2. A inversão dos valores me toca. O Alexandre postou esse comentário aqui, né, como resposta, falando, pô, é duro, né? Hoje jogam pedra no bolsonarismo. Aí você olha pros Bolsonaro, né, que estão recebendo pedradas. Isso aqui não tem nem muito tempo. 7 de setembro do ano passado. No 7 de setembro, Eduardo Bolsonaro lembra perseguição à Gazeta do Povo e a outros jornais. Hoje quem te ataca foi quem um dia tu defendeu. Hoje quem te ataca foi quem um dia te defendeu. Foi quem um dia você defendeu. Um dia você defendeu. Hoje quem te ataca é quem um dia você defendeu. Por outro lado, enquanto um não sabe valorizar, o Trelli colocou ali uma foto do Eduardo falando o seguinte: o único sujeito que tem algum poder de enfrentar o judiciário, que
como podemos ver pelas notícias recentes sobre o combate ao crime organizado, bom, melhor não terminar a frase. Até que Eduardo Bolsonaro termine seu trabalho, ainda vivemos em uma... Melhor também não terminar a frase. O fato da direita inteira não estar apoiando maciçamente diz muito sobre o porquê de chegarmos nessa situação. Goste do Bananinha, né, ou não, ele é o único com meio de ação no momento. Esse movimento, junto com a anistia, deveria estar sendo apoiado até por quem não é muito fã do cara, mas que está preocupado, acima de tudo, com o futuro do Brasil e com superpoderes do nosso maior supremo poder, que aparentemente está mais preocupado com cabeleireiras, né, armadas, né, de batom do que com... Deixa pra lá. Por hora, é melhor não terminar a frase. Disparado, o pior defeito do brasileiro é a mesquinharia. Às vezes, tem mesquinharia. Às vezes, é realmente desconhecimento. Pessoas, gente, como a Gracilene Costa 84, tem aí aos montes. E o que seria isso? Então, a pessoa não tem lá pelo Twitter... A Atsuki colocou ali um vídeo que ela fala assim, ó. O vídeo foi um contraponto direcionado a uma parte dos nordestinos que celebraram a destruição no Paraná. Tem uma cidade no Paraná, algumas cidades que foram, né, meio que destruídas aí por fenômenos da natureza aí, né? Enfim, temporais. E teve gente achando isso bom, gente. Celebrando. Ódio gratuito. Ódio gratuito, né? E aí esse vídeo falou, cara, isso é um absurdo, velho, isso é um absurdo. Sejam de direita, esquerda, petista, centro isentos, existem muitas gracilenes que não fazem ideia do que falam. E aí o cara tá falando, cara, tem gente aí comemorando, velho, isso é um absurdo. E aí ela pergunta, né, e cadê o teu Bolsonaro que nem se manifestou? E ela não tá fazendo uma provocação. Eu duvido isso aqui, gente, não é um perfil assim provocando, porque Bolsonaro não fala nada. Eu tenho certeza, é o tipo de gente que nem sabe que Bolsonaro não tá podendo falar. Aí você fala, não acredito nisso. Calma. Tem gente assim, que nem sabe do estado atual das coisas e do que Bolsonaro tá sofrendo. Vamos falar um pouco mais sobre isso? Ontem, o Carlos compartilhou meu vídeo. Eu até já li o que o Carlos escreveu, mas já fazer assim um link e não me perder. Quando o Carlos compartilhou, eu fui lá ver os comentários, aí tinha esse daqui, ó. Sem nome... XX. Acabei de assistir o vídeo ontem e nessa época dos fatos não era tão ligada a esses assuntos como eu sou hoje. Não sabia de muita coisa que aconteceu aí. E o triste é constatar que a maioria da população segue assim, anestesiada, sem ter ideia do que aconteceu de fato. Tenham feito um teste. O teste é, eu pergunto a amigos bolsonaristas. Não tá perguntando para pessoas aleatórias, para bolsonaristas, vejam só, pessoas de direita, que falam, não, eu voto no Bolsonaro. Bolsonaristas. Se eles sabem o porquê de Bolsonaro estar preso. Nenhum sabe a verdade. Nenhum sabe qual é o inquérito, nem que ele não está no inquérito. Eles acham que Bolsonaro está preso por causa do golpe. Mesmo sabendo que nunca teve golpe. O problema é muito maior. Então, quando eu vejo um comentário como esse, cara, eu falo, bicho, as pessoas realmente não sabem do que está acontecendo. Sabe? Não adianta a gente querer achar que as discussões que rondam nas redes sociais dominam todo o debate público brasileiro, que não, gente, não é assim. Infelizmente, não é assim. A gente tem um trabalho gigantesco ainda para fazer, levar a informação à frente. E às vezes eu acho que a gente tá... Às vezes eu acho que a gente tá num bom momento, às vezes eu acho que a gente tá no pior momento de todos, porque a quantidade de gente que hoje, né, vai aparecendo aí movido pela pilantragem, safadeza e por puro ódio. Eu falo, meu Deus, velho, onde que vocês querem chegar com isso? Nunca vi, né, em setores, porque são pessoas de direita, não adianta você querer negar, tanto ódio contra Bolsonaro e mais visceral do que o da esquerda. Surreal, velho. Os bolsonaristas não estão sabendo porque Bolsonaro tá preso. Tá preso no inquérito que ele não foi denunciado. Olha a loucura. A prisão já foi ridícula. Os jornais, na época, acusaram o absurdo. Se você tá numa parte que você nem lembra disso, você pode chegar em... Acho que foi agosto, não foi?
Esse absurdo. Início de agosto. Vou dar um beijo aqui na... Deixa eu ver se não foi no início de agosto. A manifestação, esse mesmo, já é preso mesmo sem crime. Aqui, ó, as críticas contra a decisão. Tem um capítulo inteiro no Atlas dedicado às críticas à prisão totalmente fundada de Bolsonaro. Cadê uma fala? Ali. Dando basicamente boa noite aí, pessoal. Obrigado aí por ter participado. Vamos salvar o Brasil. Só isso. Foi preso. Aí tudo crítica, né? Tudo, várias críticas. Editorial do Estadão. É preciso interromper a marcha da insensatez. Decisão de Moraes sobre Bolsonaro reforça a zona cinzenta e lei e liberdade do juiz. Escolhas de Moraes sobre Bolsonaro são mais guiadas por capricho do que por princípio. A OAB diz que não pode se calar diante de excessos e defende pacto entre os poderes. É o mais que a OAB fala. Surreal, bicho. Surreal. Sei lá. Só matérias críticas. É capaz de ainda ter mais aqui, ó. Deixa eu ver as primeiras reações. Como o mercado vai reagir. Aí os que saíram apoio. A nota do PL. Estou inconformado. O que mais posso dizer? Mais nada, né, Valdemar? Mais nada, né? Pegou mal. Pegou muito mal. Acho que até o Valdemar chegou a apagar essa postagem depois. Após críticas, Valdemar faz nova nota que chama a prisão domiciliar de Bolsonaro de exagero. Aí reclamações na época, né? Absurdo, velho, o que aconteceu. E as pessoas não sabem disso. Não sabem disso. Eu fui feliz de verdade com esse comentário do Carlos. Sério mesmo, sem brincadeira. Ele falou assim, ó. Esqueçam o feio mensageiro e imaginem que é a bela Renata Vasconcelos apenas lendo as notícias. Atenhamos-nos aos fatos, o mundo é cíclico. Observação, não se trata de treta, apenas de informações repostas há anos. Recomendo o bom telejornal do dia, um ótimo dia a todos, né? Eu acho que se fosse uma pessoa que o Carlos não gosta ou não sente, sabe, que tem abertura pra fazer um comentário desse, ele jamais ia fazer assim, né? Você chama de feio quem você considera um amigo, né? Fiquei muito feliz, de coração mesmo. Ganhei meu dia, fiquei feliz. Até coloquei aqui, né, pra manter o clima. Que se eu no primeiro momento achei que foi meio feio, sabe? Mas depois eu pensei, rapaz, se eu tirar esse óculos aí, talvez um tom um pouquinho diferente, não acho que não vai ficar todo estranho não, né? Mas tá muito laranja. E laranja é a cor do novo, né? E a cor do novo não dá. Mas se fosse outra cor assim, talvez mais amarelado, até podia, né? Já pensou eu louro? Nossa senhora, velho. Eu louro ia ser igual Paulo Nunes, né? Iam me chamar de Diabo Louro daqui a pouco. Piadas à parte, eu falei mais comentários. E aí eu vi aquele do Esivaldo também, chamou minha atenção, fiquei feliz. Ele fala assim, ó, Carlos, graças ao Kim, mudei minha percepção sobre você. Eu trabalhei na política no Rio e minhas análises eram sempre a da boiada. O problema do Bolsonaro são os filhos. Hoje, sei que vocês eram e são o problema, mas não de Bolsonaro, e sim do sistema. Continue, Deus é com vocês. E aqui que eu disse, né, eu também mudei de ideia. Eu tava conversando com minha mãe sobre isso, minha mãe falou, meu filho, olha, tem tanta gente que gosta de Bolsonaro, mas vem aquele discurso de Otai, eu gosto de Jair, mas os filhos dele. E a mãe diz, eu pergunto, por que não gosta do filho? E ninguém sabe explicar. É um comportamento de manada que a gente tem no Brasil para lidar com problemas reais, sérios. E tem uma parte da direita que basicamente quer criminalizar qualquer pessoa que sai em defesa do bolsonarismo e relembra coisas. Por isso que sempre que tem algum tipo de espaço, eu falo, cara, tem espaço para contar uma história boa? Vamos resgatar uma história do governo Bolsonaro. Vamos recontar o governo Bolsonaro. Nem todo mundo vai ver, mas quem vê vai relembrar. E além disso, né, vai deixar de forma mais organizada, né, registrado no Atlas aí como diversas histórias de coisas que aconteceram do governo Bolsonaro. Avançando, para mostrar o mal da nossa época, o Daniel Lobo é um cara da direita. Qual o rótulo da direita, conservador, não sei, um cara da direita, de forma inegável. Aí veja o nível de loucura que toma conta das pessoas. Sabe por que o bolsonarismo, que hoje é conduzido pelo biscoiteiro da Austrália, está se auto-implodindo? Agora lidera o bolsonarismo, viu, basicamente. Agora sou mais Bolsonaro que Bolsonaro. Pronto. Porque o condutor intelectual hoje é um agente de desinformação duguinista que entende zero de conservadorismo e não tem
nenhum senso moral e ético. É planejado? Não sei, talvez. Aí aquela afirmação, né? Vem cá, por que eu não tenho senso moral e ético? Onde é que eu faltei com ética? Seria importante pegar algum ponto aí de que eu faltei com ética? Eu revelei alguma mensagem privada que eu tive com alguém que não podia, né? Fiz algo assim de forma ilegal, doxei alguém, né? Fiz algum doxing. O que foi que eu fiz assim, meio de falta de ética? Eu sempre costumo trabalhar com informações públicas. Aí depois ele coloca, né? Um agente de desinformação duguinista. Gente, vocês acham o quê? Que o Dugin tem uma escola de treinamento de espiões, de desinformantes. Eles ensinam o quê? Super técnicas de quê? De convencimento, hipnose. Pra fazer o quê no final do dia mesmo? Explica aí, pra fazer o quê? Olha o nível da loucura. Esse entende zero de conservadorismo. O que é esse conservadorismo que esse cara defende? Mas isso se tornou loucura. Aí a discussão melhora, porque a senhora faz a pergunta básica. Como desinformação? Me apontou uma desinformação que ele trouxe. Aí o cara vem. Você entende o que é desinformação, né? E ela repete. Entendo. Agora me diz. Qual a desinformação que ele traz? Veja só. Contra privatizações. Pronto. Você não pode ser contra a privatização. Você tem que ser favorável a qualquer privatização. Você tem que ser favorável a todo custo. Contra o mercado financeiro. Como assim, bicho? Como assim você critica o André Esteves do BTG? Como assim você critica? Não. Contra a economia liberal. Não pode? Mas como assim? Como você ousa, por exemplo, achar que as ideias, eu até escrevi isso, né? Do Alexander Hamilton, pai fundador dos Estados Unidos, são melhores do que dos liberais da Faria Lima. Mas como não pode? Você é duguinista. E dizendo que não foi Olavo quem fez o Foro de São Paulo ser conhecido nacionalmente. Bom, eu nunca falei isso. Então acho que quem está produzindo desinformação é ele. O que eu falo, o que eu já falei, é que não foi Olavo o primeiro a falar do Foro de São Paulo. Tiveram pessoas que falaram antes. Eu acho que, até para valorizar, né, essas pessoas, é justo a gente dar os louros de cada um. A pessoa que realmente tornou o Foro nacionalmente conhecido foi Olavo de Carvalho. Mas antes dele, o próprio Olavo até atribui que ele aprendeu sobre o Foro com o advogado José Carlos Graça Wagner. Isso é o que eu sempre falei. Mas eu também gosto de mostrar o que foi feito pela turma do MSA, o Movimento de Solidariedade Ibero-Americana, que é a turma do Lourenço, do Geraldo Luiz Lino, do Vitor Grunewald. O Vitor Grunewald, que é do sul do país, ele tá vivo até. Até que mandei uma mensagem para ele, achei esse cara. Ele ficou surpreso, né? Ele foi processado pelo PT por desinformação em 94. Sabe por quê? Porque o PT falou que é mentira e que ele estava tentando ligar o PT ao Foro de São Paulo. Isso é uma mentira. Ele foi processado. E na época, né, acho que, eu não lembro se ainda era o SNI, né, a inteligência brasileira, notou isso daí e registrou, tá no Arquivo Nacional, tem um dossiê sobre isso, sobre o processo movido pelo PT contra o Vitor Grunewald. Eu tento valorizar a história nacional e os brasileiros que lutaram um bom combate. E o Daniel? É o doidinho da internet. Que se acha o super... Ó, cara de brabo, ó. Eu não trouxe essa postagem à toa. 2 de abril de 2019, Olavo de Carvalho. No Brasil, cada um expressa suas raivinhas e invejinhas, carimbando no desafeto em si um rótulo ideológico. É fascista, liberal, conservador. Assim, as mais estapafúrdias desavenças pessoais e grupais se tornam macaqueações de disputas ideológicas internacionais. Você não sabe nem o que você está chamando o outro. Eu tento não chamar disso, né? Eu chamo de quê? Olha lá o meu molo. E pronto. Tobias Panqueca. Pronto, Chico Linguiça. Sabe? Eu prefiro ser honesto na hora de descrever as pessoas. Gente, essa busca insaciável de colocar alguém num rótulo não te ajuda a entender nada. E o Olavo até escreve sobre isso, ó. Reduzir tudo a uma disputa entre escolhas ideológicas, negando formal ou informalmente a possibilidade de um simples confronto do verdadeiro e do falso. É a quintessência da estupidez moderna. Rotular o esquerdista de esquerdista ou direitista de direitista não é dizer absolutamente nada. Ah, você é esquerdista, você é isso. Cara, é verdade ou é mentira?
eu tô mais interessado em saber o que é verdade e o que é mentira do que colocar um rótulo em alguém. Por isso que eu não tô nem aí, velho. Pode me chamar de bolsonarista. Tô feliz, contente, satisfeito. E como eu disse que não era pra falar sobre treta, é pra falar sobre a direita no final do dia, não sobre indivíduos específicos. Nos Estados Unidos, quem acompanha o debate público, eles vêm enfrentando um momento muito similar ao do Brasil, só que muito mais intenso e muito mais acalorado. Brigas, cisões, revisões de posições. O Tucker Carlson, recentemente, ele vem falando algumas coisas, não tudo que ele fala. Eu acho um absurdo querer falar, o Tucker Carlson mudou, virou um agente russo. Tem gente que leva pro extremo a coisa, sabe? Ele falou uma idiotice sem tamanho sobre a Venezuela, na minha visão de mundo. Eu acho que ele falou também uma besteira sobre a questão da Sharia, também achei um absurdo. Só que eu acho que o Tucker Carlson, ele passa por algo, não sei se eu não comentei em vez, comentei em algum lugar. Eu entendo, porque, eu acho que eu entendo esse sentimento porque eu senti algo similar quando eu comecei a me deparar com esses dossiês históricos. Você começa a ver a participação dos Estados Unidos em várias coisas, em várias sabotagens contra o Brasil. Aí se você não se segurar, você fica igual os esquerdistas malucos, né? Que tudo é a luta contra o imperialismo. Tudo é os Estados Unidos malvadão e nenhum outro país faz nada de errado. O problema do mundo é os Estados Unidos e acabou, isso é finir, sabe? E acho que o Tucker ele meio que se perdeu nisso. Mas não é porque o cara tá nessa que as outras coisas que o cara faz não faz sentido. E o Tucker Carlson ele vai batendo muito assim no consenso majoritário do liberal conservador, né? O liberal conservador versão dos Estados Unidos. Esse tweet aqui do Verdivaldo comenta sobre essas tretas. Agora nos Estados Unidos tem um cara que pra mim é realmente, eu acho ele meio doido da cabeça mesmo. Aí pra mim, se eu tivesse que chamar alguém de extremado, seria esse cara que é o Nick Fuentes, mas tá com engajamento assim absurdo. Eu vejo o Ben Shapiro ainda representando o liberal conservador padrão, que meio que estão brigados, e o Tucker Carlson tá no meio dos dois, que para alguns da direita já virou agente comunista, né, o duguinista americano. Aí o Verdivaldo fala assim, né, ali tá um debate de 7 anos atrás, que eu quero trazer esse debate, que eu acho que é relevante, que foi entre o Tucker Carlson e o Ben Shapiro. E o Verdivaldo fala assim, ó, essas enormes divisões e conflitos, né, que a gente está vendo na direita brasileira têm sido muito visíveis no conservadorismo americano desde que Trump surgiu no cenário político e conduziu aquela campanha anti-establishment vigorosa em 2016. Muitos liberais se recusaram a enxergar isso. Liberais, entenda, né, liberals, né, a turma mais à esquerda. A turma da esquerda está se negando a enxergar que existem subdivisões na direita. Assista a esse debate de 2017 entre Tucker e Shapiro sobre empregos e automação corporativa. O que aconteceu nesse debate? Ficou fora de ordem. Esse aqui primeiro e eu volto para esse daqui por último. Esse debate 7 anos atrás, está em inglês, então não vou dar play no áudio. Eles estão discutindo sobre colocar ou não caminhões autônomos para fazer entregas. E aí? Pode deixar tudo direção automática, tipo Tesla, tu só senta e vai? Ou não? Tem que manter os empregos. E aí o Adam fala o seguinte, ó. Aqui novamente se apresenta a divisão entre a ideia do conservadorismo do Tucker e o libertarianismo econômico do Ben Shapiro. Um é mais libertário, outro mais conservador. Conservador na economia. Que se você pegar o projeto 2025, eu acho... Esse vídeo tem 7 anos. Então, ainda que você tenha suas críticas ao Tucker Carlson, esse vídeo tem 7 anos. Eu acho que você pegar o projeto 2025, tem um pouco dessa linha. Instintivamente, e na visão do Adam corretamente, o Tucker Carlson privilegia a lealdade ao povo americano em detrimento da adesão religiosa a um sistema econômico. O Ben Shapiro fala, Tucker Carlson, você seria a favor de restrições à capacidade das empresas de transporte rodoviário de usar tecnologia de direção autônoma para manter artificialmente o número de empregos disponíveis no setor de transporte rodoviário? E o Tucker Carlson respondeu o seguinte, você está brincando? Em 1 segundo. 1 segundo. O bem maior é proteger os seus cidadãos. O capitalismo é o melhor sistema econômico que alguém já concebeu, mas isso não significa que seja religião. Não existe um concílio de Nicéia do capitalismo. Lembra lá que fazia lá o índice do que pode e que não pode? Calma, não é assim não, irmão. E aí ele trazia números e tudo mais. Você pegava a quantidade assim, de famílias, 7 anos atrás, e falava, cara,
O principal emprego de homens de maioridade que não tem um diploma acadêmico é de motorista. Aí você olha nos comentários, tem gente que leva pro extremo. Então vamos acabar com a eletricidade, né? Senão vai impactar aí na produção de velas. É um salto lógico gigantesco. Sabe, a gente não tá lidando você trocar vela por lâmpada. Cara, vela por lâmpada é um novo comércio que tá abrindo. Você está falando o seguinte, você só está acabando com 10 milhões de empregos, ou mais, que é o que era pontuado, mas uns 10 milhões de empregos. São 10 milhões de famílias, né, onde os pais agora estão desempregados. Vão fazer o quê? Eles vão ser absorvidos por onde? Pode ser uma resposta simplista, a do Tucker Carlson, de ser contra. Tem coisas que meio que você não tem como barrar. Mas e aí? Qual é a solução também? É vida que segue? Vida que segue? O cara que não estudou, ele que se vire? Pensa no Brasil de hoje. Quantas pessoas você conhece que fazem Uber, fazem iFood, da entrega de iFood? Se amanhã for tudo automatizado, tu consegue imaginar onde é que essas pessoas vão trabalhar? Tu acha que esses empregos são criados do dia para a noite? Porque a velocidade de reposição de pessoas por veículos autônomos é muito rápida. Mas a criação de novas vagas de empregos e onde tu acha que acompanha-se do dia para a noite? Será que a gente gera um problema social grave? Imagina uma família que tá com finalmente a casa, uma coisa, tem filho pequeno, doente, perdeu o emprego, vai fazer o quê, cara? Não sei. Então, assim, questionar isso daqui, agora, você é luganista, você é caçabista, né? Você é comunista? Isso aqui tem 7 anos atrás, esse debate. A divergência entre a visão de conservadorismo do Tucker Carlson e de Shapiro já era evidente há 7 anos. Aqui, o Tucker, essencialmente, prevê o mandame. O que é que o Tucker falava? E eu acho que esse aqui é um recado para a direita do mundo inteiro. Se o objetivo da direita é preservar a família como alicerce fundamental de qualquer sociedade bem-sucedida, e esse precisa ser o objetivo, então o que é que vocês estão fazendo a respeito? Olha qual era o cenário de 7 anos atrás. Se você acordar de manhã e se deparar com uma sociedade composta por jovens de 23 anos com diplomas universitários de 4 anos e iniciativa, a gente que quer trabalhar, mas que não conseguem ganhar o suficiente para comprar um carro, muito menos uma casa, casar ou ter filhos, por que você deveria se surpreender se metade deles disser que prefere o socialismo? A direita não está apresentando nenhum caminho, só fala platitude atrás de platitude. Aí, passados 7 anos, o Tucker Carlson tem uma opinião que eu acho esse tipo de opinião muito complicada e joga mais gente ainda na esquerda. Joga ainda mais gente na esquerda. Porque aqui envolve exatamente Nova York, onde o Boulos americano se elegeu, prometendo tudo de graça. E você sabe que não tem nada de graça. Mas olha o que o Ben Shapiro disse, né? O Ben Shapiro resume porque o seu tipo de conservadorismo está morrendo rapidamente e porque a esquerda populista vai esmagar qualquer republicano que repita as opiniões de Shapiro. E ele fala na entrevista, se você é jovem e não tem condições de morar aqui, talvez não devesse morar aqui, diz ele aos nova-iorquinos nativos. Peraí, você não vai mandar o cara embora não, irmão. Você tem que olhar o que fazer. O cara nasceu no lugar e não tem dinheiro aqui, então vai embora, vaze. Cara, mudança de cidade, né? Suas raízes não é algo tão simples. O que a direita brasileira tem para ofertar para quem tem 18 anos? Para o jovem de 16 anos? Gente, hoje o Brasil é um país sem esperança. As pessoas assim, não têm previsibilidade, não sabe se vai estar empregado amanhã, o salário, mesmo sabendo que vai chegar, não é suficiente. Quem tem uma casa está só tentando pagar e não perder. Quem não tem, muitos já desistiram de ter. Vivendo um dia de cada vez, tentando pagar as contas. E aí? Qual o sonho que vai ser vendido? Qual a solução que vai ser vendida para essas pessoas? Elas não só querem ouvir que se não roubar, sobra. Elas não só querem ouvir, o Lula é isso. Elas não querem ouvir sobre isso. Elas querem soluções reais para a vida dela. Tu acha que o povo tá cagando se a dívida pública tá aumentando, diminuindo? Cara, a dívida tá nem aí, velho. Tá preocupada. Eu não tenho casa, irmão. Pipoca é dívida. Mas a economia é por buraco. Ele já está no buraco. Ele já está no buraco. Aí, em contrapartida, olha o Trump. Chama o Trump de comunista. Chama o Trump de comunista. Trump afirma que pagará $2.000 a americanos por conta de tarifaço. Trump
aplicou uma política protecionista antiliberal para proteger a indústria nacional dele. Está mudando diversas legislações para coibir que as multinacionais retirem o dinheiro, manter o dinheiro dos Estados Unidos e, inclusive, repatriem o dinheiro, repatriem suas fábricas, gerem emprego qualificados e, com o dinheiro das tarifas, ainda vai retribuir para o povo. Mas o liberal fala que isso é ruim. Não, isso aqui é ruim. A gente tem que reduzir só o gasto público e tudo mais, isso, aquilo, outro. Eu prefiro um presidente como o Trump, viu? De coração aí, eu prefiro um presidente dessa linha do que um presidente liberal. Aí tu corta de novo para embate da direita brasileira. O Arthur escreve assim, ó: um excelente caso da mão invisível do mercado. Compraram com o dinheiro do BNDES, calotaram, sumiram com a grana, estão endividados e faliram. O modelo de concorrência gerou um cartel de poucas empresas, mas não pode falar nada se não é comunista. Eu não vi nada demais nesse texto, né? Eu acho que eu consegui compreender. Aí vem ideias radicais, né? Uma das lideranças do Partido Novo em São Paulo. Criou-se no ala da direita uma espécie de orgulho em não saber economia. Sim, economia não é tudo, a vida não é sobre dinheiro. Isso não significa que ignorância econômica é uma virtude. Sem saber economia, não vou ter como entregar resultado caso voltem ao poder. Aí tu lê os comentários e ele diz que não sabe economia porque não sabe o que é livre mercado. E isso não é livre mercado. Bom, em nenhum lugar do texto do Arthur ele está falando de livre mercado. O que vocês acompanham todos os dias? Vamos pegar um exemplo bem recente. Irmãos Batista, JBS. Existe ou não existe algumas movimentações curiosas entre os Irmãos Batista, que são do mercado, entes privados, o emprego livre listado na Bolsa em Nova York, e o governo brasileiro? A mão invisível do mercado é exatamente isso. A interferência do privado no público, o lobby. Mas para o grande liberal, Rafael, não, libertário ele não consegue compreender isso. É uma loucura. E se você discorda, não vale nem a pena explicar. E o pior é que o Arthur ainda fala assim, ó: Rafael, eu vendi uma empresa por Bradesco, a outra por Mubadala, eu fui sócio da Bolsa de Nova York, mas quem entende de economia e mercado é você, né? Até o momento, a única coisa que eu vi que você sabe fazer bem é fugir, né? Façam chegar no fujão. Ele não só fugiu, como bloqueou o Arthur. Ele primeiro propôs um debate, aceitou o debate, depois fugiu do debate. Qual caminho se quer seguir? Que Brasil que se quer construir? Qual direita se querem criar? Olavo até fala sobre ideologias. E essa galera que não consegue entender que nome bonitinho e ideias bonitinhas não são nada se não entregam junto resultados. Minha experiência com os comunistas me ensinou algo que a maioria deles não capta, embora possa ser facilmente deduzido das premissas do próprio marxismo, especialmente na sua versão leninista. É que o conteúdo de uma ideologia não pode jamais ser conhecido pelo discurso que ela veicula. Não, o progressismo é sobre progresso, o liberalismo é sobre liberdade. Cara, não presta atenção no discurso. Ele está na tensão dialética entre o discurso e a prática. Se uma doutrina prega insistentemente o bem, mas pratica constantemente o mal, não se trata de uma ideia linda que foi traída na prática. Ao contrário, o que define essa ideologia é precisamente a ambiguidade moral crônica. Aí ele vai dar um exemplo lá dos caras do bigode, né? Enfim, então quer dizer que essa ideologia era na base racialmente oportunista, bicho, sabe? O que nasceu errado, nasceu errado. Não é porque tem um discurso bonitinho que vai colar, temos que julgar uma árvore por seus frutos. Aí encontrei mais algumas coisas que eu achei relevantes que o Olavo postou. O impeachment foi golpe? Sim. Foi um golpe dado pelo MBL e pelo tucanato em toda a população, que esperava livrar o Brasil das garras do esquerdismo com ou sem um rótulo petista. É normal as pessoas falarem que o tema é de esquerda, né? Todo mundo é de esquerda. Para direita, todo mundo é de esquerda. Todo mundo que não é de direita é de esquerda. E para direita, todo mundo quer de esquerda e de direita. Não, de direita não, extrema direita. Mas não foi isso aqui que aconteceu. O povo queria realmente se livrar do estamento burocrático, do establishment. Se livrou? Não. Ficou lá, tinha que aturar o Temer. Conclusão, a qual eu não queria chegar, mas que se impôs contra
à minha vontade. MBL, Partido Novo e Bicudista são responsáveis diretos pelo enfraquecimento dos protestos de rua. Sua ambição não consiste em derrubar o estamento burocrático, mas em integrar-se nele. Aí eu pergunto para vocês, 2026, eleições estão vindo aí, deputados, senadores, governadores democráticos, tudo. Você consegue ver que existe uma ala antissistema, né, nessa direita, e você consegue ver que tem uma direita que tá doidinha para se integrar no sistema, né? Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Continua ou não continua existindo um grupo que tá aí, que deixa disso, meio que colocando um controle na direita pra direita não ficar revoltada demais. Não vai ficar revoltada demais, não, vamos compor, com fulano não briga, se dialoga, né? Mudou alguma coisa? São 9 anos. 9 anos se passaram. Ano que vem vai fazer 10 anos. Mudou? Ou continua existindo uma galera que pega esse sentimento anti-PT e coloca só pra eles entrarem pro sistema? Aí eu queria agora falar do sistema, mas pior que não vai dar tempo, porque aqui seriam várias notícias em sequência pra falar sobre isso. Eu vou falar, o vídeo vai ficar longo. Aí enquanto você tá revoltado, você está revoltado com o Brasil, sabe? Você vê a luta de Eduardo Bolsonaro, de alguns políticos. Você vê a anistia sem avançar. A Bolsa de Valores bate recorde atrás de recorde. 14 dias de alta. Talvez seja o 15º. Ibovespa toca os 150 mil pontos pela primeira vez na história. Aí Renato fala, rapaz, o Ibovespa bate recorde histórico, com um país estagnado, quebrado, dominado por facções. No Brasil, onde o judiciário legisla, o executivo se omite, Tigrinho virou arrecadação pública, a euforia da Faria Lima é quase uma piada distópica. Se levassem a sério a realidade do país, a insegurança, o endividamento e o esvaziamento produtivo, essa bolsa não estaria em festa. Olho de descolamento. Aí você olha para o Brasil, 2013, 2025, 12 anos depois. 12 anos atrás, entre as maiores empresas do Brasil, você tinha 2 bancos, a Cervejinha, a Vale e a Petrobras. Passar 12 anos, a Petrobras vale menos, a Vale vale menos, o Itaú vale um pouquinho mais, e a Ambev saiu e agora nós temos 3 bancos. BTG, Itaú e Nubank. As maiores empresas do país são bancos. E ninguém acha que tem algo estranho nisso. Um país que não produz nada. Aí o cara tá aqui, né? O Bovespa bateu o recorde. Realidade, empresas do Brasil valem menos hoje do que em 2013. 10 anos atrás, bicho. Isso porque o dólar desvalorizou, né? $1 hoje não vale a mesma coisa que $1 em 2013. Vale muito menos. O poder de compra é menor, né? A moeda perde valor, inflação. E o Kim Drácula fala, né? Caramba, quer dizer que o Brasil, né, é um dos poucos países onde a maioria dos bilionários são banqueiros, não é coincidência do liberalismo antiprodutivo, mas o chip é louco, esquerdista, né, dilmista, quando fala que tem que industrializar o Brasil, né, fazer um vale do silício aqui. Aí você vai ver a notícia sobre os bancos, né? Enquanto sua vida tá um pandemônio, Itaú tem lucro recorde de 11,8 bilhões no terceiro trimestre e supera previsões de analistas. Lucro recorde, sabe? Bradesco, 6,2 bilhões de lucro, né? 3 meses, um salto de 18% em relação ao ano passado. Não é só Itaú que teve lucro recorde, não. Bradesco também. Que tipo de negócio cresce nessa velocidade num país estagnado? Boa parte do lucro veio do crédito para pessoas físicas, que já soma 451 bilhões, principalmente no consignado, no crédito com garantia e nos cartões de crédito. Esse é o coração do modelo bancário brasileiro. O banco empresta o dinheiro caro, mas com risco quase zero, porque é consignado, porque o desconto é feito direto na folha de pagamento ou com imóvel como garantia. No fim, o resultado é sempre o mesmo. O banco nunca perde e o cliente nunca escapa. Nubank supera a Petrobras como empresa mais valiosa do Brasil e a segunda na América Latina. O país que transformou petróleo em passivo e cartão de crédito em ativo. Produzir energia dá menos retorno do que endividar pessoas. E o Dedé? Lucro líquido ajustado de 4,54 bi.
Se eu não me engano, 42% no terceiro trimestre. Mandaram um PDF aí mais cedo aí do BTG, eu tava vendo. Nossa senhora, 42%, amigo. Ô, Dedé, mago dos negócios, viu? Enfim, mas o Presidente dos Pobres segue firme como o verdadeiro pai dos bancos. Nunca antes na história os banqueiros tiveram tanto motivo para sorrir. Aí, enquanto o Dedé tá tendo lucro recorde, Dedé quer ir para cima de você, classe média e pobre. Bolsa Família ficou incompatível com falta de mão de obra. Ó, já quer ir para cima da Bolsa Família, Dedé. Ô, gente, ninguém vive de Bolsa Família nesse país. Quem recebe Bolsa Família também trabalha. O Bolsa Família é o extra. Deve ter um lugar ou outro aí no interiorzão do Brasil, que beleza, que a vida é muito barata, o cara é encostado. Mas muita gente trabalha e ganha Bolsa Família. Eu conheço várias pessoas assim. Gente que, por exemplo, é diarista. Ela é a pessoa diarista e recebe Bolsa Família. Não trabalha com assassinado porque não quer perder o Bolsa Família. Agora, o Dedé, ele quer cortar isso daí, não é por causa da mão de obra. Você pega a fala dele comprar lá no Milken, no evento do Roberto Campos Neto, o Dedé tá reclamando muito do fiscal. O fiscal brasileiro tá gastando demais. O gasto público tá muito grande. O Dedé não abre a boca para falar do super salário do judiciário. Eu não aceito discutir corte de gasto neste país antes de ir para cima dos super salários. O corte de gasto nesse país só vai acontecer de forma justa quando começar pelo super salário do judiciário, para dar o exemplo. Aí a coisa anda. Mas o Dedé tá no Jumapalooza lá, né, na Argentina. Ele não fala do judiciário. O problema é o pobre, é o Bolsa Família. Rapaz, Dedé. A visão do BTG para a América Latina. Acredito que no próximo ciclo eleitoral regional, começando no Chile, seguido pela Colômbia e depois Brasil, as questões dominantes serão nacionalismo, criminalidade e segurança, disse o Salute, né, que é o CEO. Aí eu falo, ó, quando o Salute fala em nacionalismo como questão dominante, ele não está se referindo a populismo ou isolacionismo. O que ele está vendo é países retomando sua soberania e reconstruindo suas bases produtivas. Isso vem do esgotamento de um modelo liberal que concentrou riqueza, enfraqueceu estados e deixou as economias dependentes de capital que entram e saem do país quando o mercado financeiro acha conveniente. Ao colocar esse movimento no mesmo pacote de criminalidade e segurança, o CEO do BTG mostra o incômodo de quem prosperou justamente com essa dependência. O que ele teme não é violência urbana, mas um Brasil que volte a decidir por conta própria. Fundo Internacional de 500 milhões quer acelerar a troca de ônibus a diesel por elétricos. E esse fundo vai contar com a parceria de quem? Parceria entre Bloomberg, filantropia Bloomberg, né? Bloomberg. Malcolm Bloomberg, né? Um banqueiro. Governo Federal e BTG. O Dedé não para! O Dedé de novo! Olha o Dedé também. Cosan, por fim, BTG assina acordo com acionistas com veículos da família Ometo. Pronto. Dedé agora virou também um barão do álcool. Ele manda em tudo. Manda em tudo. Ele e os Batista. Dedé é o Rothschild. Os Batistas são os Rockefeller. Pronto. E você só perde. Resumo. Brasil 2025. O pessoal do BTG investindo em açúcar, álcool, né, Cosan, frango e porco, BRF e geladeiras, Metal Frio. Pessoal do Itaú investindo em mineração de nióbio, que é a CBMM. Pessoal da Votorantim investindo em energia elétrica, Aurem. Pessoal da JBS investindo em energia elétrica, frigoríficos e tudo que se pode imaginar. E governo arrochando os impostos, classe média tentando pagar os boletos e pobres investindo em bets com dinheiro de auxílio. É isso. E o Matt é um cara do mercado, consegue enxergar. Produzir é ruim para todo mundo. Só se fala hoje na ideia de investimento. Todo mundo é rei do investimento. Todo mundo vai ficar rico investindo. Mas ninguém vai produzir nada. Todo mundo quer investir, mas ninguém quer produzir. E a produção fica para quem? Para os bancos. Hoje, os donos das indústrias são os banqueiros. E é de quem achar isso ruim. E ninguém tá vendo que tem algo errado no meio do caminho. E aí, para encerrar com uma coisa que a gente comentou no início do mês. E aí você pensando que o problema é só o PT. 27 estados, né, contando aí com o Distrito Federal. PT tá ali no Nordeste. Mas e o resto?
quantas pessoas realmente, sabe? Olha o desgaste que tem, que é feito, né, com frequência, contra Eduardo, contra o Carlos, contra o Jair. E são pessoas assim, cara, você pode nem gostar do Eduardo Bolsonaro, você pode nem gostar do Carlos. Agora tu querer, sabe, focar tuas energias pra destruir os Bolsonaro e poupar o Centrão pra ir lá, não, vai eleger o Amin, sabe? Só porque por pura vingança e maluquice. Sabe, é gente sem senso de proporção. Às vezes acho que a gente tá num momento bom, porque eu vejo que cada vez mais pessoas entendem sobre coisas que estão acontecendo, se politizam mais. Só que cada vez mais também tem setores na direita movidos puramente pelo ódio. É um ódio pior do que petista. Eles realmente querem te perseguir, eles querem acabar com sua vida. Eles te perseguem no trabalho, te denunciam. Já tem gente denunciando você pro Supremo, de direita. E não adianta, gente, essa visão besta de, são infiltrados. Não são. Não são. Não são. E aí que tá. São pessoas que realmente estão doentes, mas a doença da alma. E aí eu pergunto, né? Qual Brasil vocês querem construir? Qual direita que vocês querem ver? Sabe? Eu abro meu coração pra vocês, assim, eu não vejo solução em 26. A gente pode eleger Bolsonaro com maioria no Senado. Eu não acho que é o suficiente. Bolsonaro com maioria no Senado, eu não acho que é suficiente. Até porque tem coisas que não precisa ter maioria. Não é maioria de 41, precisa ter 54. Eu não vejo a solução por aí. Eu não vejo solução enquanto essa direita, né, esse grupo, ou pelo menos essas forças antssistemas, ela realmente, isso vem acontecendo, né, mas não são coisas rápidas. Mas quando realmente não tiver um projeto, não precisa ter uma ideologia, você tem que ter um projeto, né, assim, realmente pautas, agendas, com início, meio e fim, até para você conseguir dialogar com a sociedade, trazer mais pessoas, conseguir avançar com sua agenda de verdade. Enquanto não chegarmos nesse ponto assim mesmo, mudanças realmente profundas e estruturais no Brasil não virão. Então tem que ter calma, bicho. É urgente ter paciência, mas é urgente também, né, começar a trabalhar, começar a fazer alguma coisa. Sempre trago aqui coisas que no final do dia são reflexões para você repensar a vida e ver o quão distante nós estamos aí de, sei lá, encontrar realmente assim grandes soluções os problemas nacionais. Não é só o PT, não é só o judiciário. E o judiciário não está em pé só por conta dele. Tem muita gente que apoia o judiciário. O PT não só está onde está porque o judiciário apoia o PT. É o judiciário, é a Globo, é o mercado financeiro, são os campeões nacionais, é a classe jornalística como um todo, é a classe artística, sabe? É muita gente desinformada, é o controle da academia, né? Das universidades, das escolas, doutrinação. É um aparato de sustentação do sistema. Até realmente compreender se realmente começar a trabalhar de forma organizada, eu acho que vai levar algum tempo. Agora, tem que começar, né? Tem que começar. Mas você viu ali alguns exemplos, né? Mas sem tempo que eu coloco os exemplos, você vê, velho. Você vê, porque às vezes você vive num lugar que só tem gente inteligente ao seu redor. Aí você acha que todo mundo é inteligente. Não, não é todo mundo. A grande massa tá de boca aberta, tá perdida diante de tudo que tá rolando. Enfim, eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, pode se tornar membro do canal. Tem um botão de valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro. Onde tudo isso e muito mais será registrado e várias histórias que já estão registradas. Vejo vocês amanhã e fiquem com aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!